Bom, gente, continuando a falar aqui sobre as parasitoses causadas por nemateumintos, vamos falar agora uma que é muito comum, que é a ascaridíase, tá bom? Ela é causada por um verme chamado Diascaris lumbricoides, tá bom? É uma das verminoses mais comuns no mundo inteiro, tá bom? Tem como único hospedeiro, o Ascaris, né, tem como único hospedeiro o homem, e a transmissão da doença acontece, né, pela ingestão de alimentos ou água contaminada com os ovos do Ascaris, né, do verme. Bom, ciclo de vida, portanto, da doença, como vocês podem ver, o indivíduo sadio, ao consumir água ou alimentos contaminados com os ovos do Ascaris, esses ovos no nosso organismo vão dar origem às larvas, certo? Essas larvas elas vão percorrer o nosso corpo, podendo passar pelos pulmões, gerando sintomas respiratórios por outros órgãos, mas os vermes adultos se localizam no intestino, tá bom? Lá no intestino, esses vermes adultos, eles vão acasalar e vão produzir ovos, né? As fêmeas vão produzir ovos que serão eliminados nas fezes. Essas fezes podem infectar o solo ou coleções de água e chegar a contaminar alguns alimentos que nós consumimos crus, como frutas e verduras. O indivíduo sadio, ao consumir esses alimentos contendo os ovos, vai novamente se infestar, dando reinício ao ciclo, tá bom? Os sintomas, de uma forma geral, é assintomática, mas quando a infestação é muito grande com esses vermes, pode causar dor de barriga, diarreia, náusea, falta de apetite e etc. Tá bom? Pode chegar a gerar um processo de obstrução intestinal, vai gerar um problema, portanto, maior. Como eu disse para vocês, as larvas elas vão percorrer alguns órgãos no nosso corpo, como por exemplo o sistema respiratório, podendo gerar aí sintomas respiratórios como tosse, catarro com sangue, crises de asma. Tá bom? O diagnóstico da doença é feito através do exame de fezes, onde se observa a presença dos ovos, e o tratamento é com antiparasitários. A prevenção, portanto, da doença, né, já que é uma doença que a gente se contamina com água e alimentos contaminados, portanto, só consumir água tratada ou fervida e, ao consumir alimentos crus, como frutas e verduras, lavar bem esses alimentos. Além disso, né, manter a higiene pessoal, lavando sempre as mãos depois de ir ao banheiro e antes de consumir qualquer alimento, tá bom? A próxima doença que nós vamos estudar é a ancilostomíase, está lá na página 331 do livro de vocês, tá bom? A ancilostomíase, também chamada de ancilostomose, é causada por um verme, que é o ancilostoma duodenale, ou pelo Necator americanus. Então, pode ser causada por esses dois vermes que vocês estão vendo, lindos e maravilhosos aqui na imagem. Esse é o ancilostoma e esse é o Necator. Percebam, o ancilostoma se diferencia do Necator por essas projeções na sua boca, né, que parecem uns dentes. Já o Necator tem umas placas, certo? Parecem umas serras, beleza? Então, essa é a diferença entre os dois vermes. A doença, popularmente, ela é conhecida como amarelão ou doença do Jeca Tatu, personagem da literatura, né, criado por Monteiro Lobato, mesmo criador lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, ele tem um livro, né, que é do Jeca Tatu, e o Jeca Tatu, no livro lá do Monteiro Lobato, ele possui essa doença. E essa doença, no Jeca Tatu, ela causa muito cansaço, indisposição, no Jeca Tatu, que por isso não trabalha, né? E o povo diz que é preguiça, né? No livro, né? Relata que as pessoas acham que o Jeca Tatu é preguiçoso, mas na verdade é porque ele está doente, certo? Então essa doença ela foi muito difundida com esse livro, né? Com esse personagem do Monteiro Lobato. Mas continuando aqui sobre a ancilostomíase, né?
As pessoas que são portadoras desta moléstia, né, ficam, devido à ação do verme no intestino, que se alimenta do sangue, né, do nosso sangue, as pessoas ficam com anemia, certo? Sofrem hemorragias, ficam com anemia e ficam com a pele pálida, amarela, né? Típica da anemia. Por isso que é chamada de amarelão, porque a pessoa fica amarela devido à anemia. A transmissão da doença se dá pelo contato com o solo contaminado com fezes, que vão ter aí, né, o verme. Esse solo ele vai conter as larvas do ancilostoma ou do necato que vão penetrar ativamente pela pele, tá bom? Então é uma transmissão diferente das que nós vimos até agora. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês conhecerem melhor, né? Aqui o ancilostoma do adenale, aqui o necato americanus, com a sua diferença nos dentinhos. Esse daqui é o ovo do ancilostoma. Aqui é mostrando a localização do verme, que é no nosso intestino, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o verme bem pequenininho aqui no intestino, certo? Aqui é a historinha que eu estava falando para vocês, que é do Jeca Tatu, né? Esse aqui é o personagem do Jeca Tatu e esse é o Monteiro Lobato. Aí, ó, tem o Monteiro Lobato perguntando: Jeca, por que não trabalhas, né? Não é preguiça, seu Lobato, é uma dor na carcunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo, sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio verdadeiro específico do amarelão, que era a propaganda, né, de um medicamento contra o amarelão, contra o verme, tá? O ciclo de vida, nós temos aqui, né, o indivíduo, ele é contaminado quando a larva do verme penetra pela pele. Ao penetrar pela pele, essa larva ela vai percorrer alguns órgãos do nosso corpo, como coração, pulmão, estômago, aí tudo mais, aí até chegar ao nosso intestino, onde ele se torna um verme adulto, acasala, a fêmea produz milhares de ovos que são liberados nas fezes. Tá? Esses ovos, quando no solo, encontrando condições ambientais favoráveis, vão dar origem às larvas, que de novo podem penetrar através da pele do indivíduo sadio, reiniciando o ciclo. Tá bom? Sintomas da doença. No local onde a larva penetra, né, ocorre uma reação inflamatória, fica vermelho, coça. Quando a larva passa pelos pulmões, né, gera também sintomas respiratórios, semelhante ao que acontece lá nas caridíase, tá, como tosse, pneumonia. Também gera sintomas intestinais, quando os adultos estão localizados no intestino, como cólicas, náuseas e hemorragias, então pode ter fezes com sangue, certo? Devido à forma de alimentação do verme, né, que é a partir do nosso sangue, ferindo a parede do nosso intestino, devido à ocorrência das hemorragias, também é um sintoma da doença, a anemia, que eu trouxe uma figura mostrando a diferença do sangue de uma pessoa normal para o sangue de uma pessoa anêmica. Olha a diferença na quantidade de células sanguíneas, né, de hemácias, certo? Devido à anemia, pode ocorrer alguns outros sintomas mais complicados, como desnutrição, amenorreia, que é a moça, né, para de menstruar, porque está tão anêmica que o corpo, né, faz com que pare a menstruação. Pode também ocorrer partos natimortos, tá bom? O bebê nasce morto, transtornos de crescimento em crianças e etc. A prevenção, portanto, é o saneamento básico, então, só fazer cocôzinho no banheiro, não fazer no ambiente, tá? Tratamento dos doentes e, principalmente, não andar descalço. Também só consumir água tratada ou fervida, porque se você consumir contendo as larvas, elas vão penetrar pela pele, né, no caso do seu sistema digestório.
O diagnóstico é através do exame de fezes, né? Você observa os ovos. E o tratamento é com antiparasitários. A última doença que nós estudaremos é a que está na página 332, que é o bicho geográfico, tá bom? O bicho geográfico, né, que é a doença, o nome correto da doença é larva migrans cutânea, né, popularmente chamado de bicho geográfico, é uma doença causada por duas espécies diferentes de nematelmintos, né, de nematódeos, que são o Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma canino, tá bom? Como o nome já dá para perceber, né, canino, esses vermes, eles são, na verdade, vermes de cães e gatos, certo? Nós somos um hospedeiro casual, não somos nem considerados hospedeiros porque o verme ele não consegue completar o seu ciclo no nosso corpo, tá bom? Ele recebe esse nome de bicho geográfico porque o verme, né, a larva do verme, ao penetrar nossa pele, ela começa a escavar uma espécie de túneis, né, que acaba gerando vários caminhozinhos que fica parecendo um mapa, por isso que é chamado de bicho geográfico, tá bom? O hospedeiro, como eu disse para vocês, definitivo, são os cães e os gatos, e nós somos considerados hospedeiros casuais. O ciclo de vida, né? Então, o que acontece? A larva do verme, ela penetra ativamente pela nossa pele e fica lá causando, né, a formação desses túneis típicos do bicho geográfico. O hospedeiro definitivo são esses animais, né, os cães e os gatos, que eles ingerem esses vermes na sua alimentação, especialmente se alimentando de restos de outros animais, enfim, não é da ração, tá bom? Nos cães e nos gatos, essas larvas vão dar origem aos adultos no sistema digestório desses animais, no intestino, lá vão acasalar, a fêmea vai liberar os ovos que vão ser eliminados no solo, né, por esses animais, e no solo esses ovos vão dar origem às larvas que vão lá poder penetrar através da nossa pele. O que acontece? O verme ele não consegue, né, a larva migrans, o ancylostoma, ele não consegue atingir a nossa circulação sanguínea, porque a nossa pele gera uma barreira para esses vermes, certo? Então, eles ficam literalmente só caminhando embaixo da nossa pele até morrerem, tá bom? Então, os sintomas característicos da doença são esses túneis, né, que causam geralmente uma coceira, uma vermelhidão. O diagnóstico é feito pela observação desses túneis pelo médico, né, o exame clínico, e o tratamento é através do uso de pomadas vermífugas para matar a larva. Bom, a prevenção, portanto, é não andar descalço, também não levar cães e gatos para ambientes de grande circulação, como as praias. Ao irem para as praias, se for sentar ou se deitar, utilizar esteiras. Ao passear com cães, quando observar que ele fez as suas necessidades, levar o saquinho plástico para coletar e jogar no lixo as fezes do animal e assim por diante, tá bom? E evitar também que crianças brinquem em caixas de areia, em parques, você sabe que circulam esses animais, né? Os cães e os gatos, tá bom? Aqui são medidas gerais de como evitar as verminoses, tá bom? Então, higiene pessoal, consumir água apenas tratada ou fervida, lavar bem os alimentos, cortar as unhas curtas, utilizar o banheiro, tomar de vez em quando aí um antivermífugo e assim por diante. Gente, terminamos a unidade 2 e agora, portanto, vocês devem realizar a atividade de me enviar. Beijos e até a próxima.